Olá a todos! Hoje iremos realizar as nossas correções referentes à nossa aula passada, que é justamente o assunto novo, o capítulo 6 que nós iniciamos no nosso estudo, não é isso? Que é o capítulo Energia Térmica. Então, vamos realizar as correções de nossas atividades, que estão justamente na página 36 e na página 37, as questões do 1 ao 7. Então, espero que todos já tenham realizado suas resoluções e tenham enviado lá para o Google Classroom. Lembrando que é sempre necessário, antes de enviar a sua atividade, ou aliás, quando você enviar a sua atividade, que você envie também o seu nome para que eu identifique quem é o aluno que está realizando as atividades, certo? E outra coisa, lembrem sempre de anexar de forma correta as imagens dos exercícios, pois eu estou recebendo mensagens que são mensagens em brancos, aonde não foi anexado nenhum documento, nenhuma imagem à sua mensagem, aí chega somente a notificação que foi enviada alguma coisa. Quando eu abro a pasta, não tem nenhuma imagem anexada a ela. Então, o sistema acaba devolvendo a sua mensagem justamente porque não foi enviado nada. Então, lembre sempre de anexar de forma correta as suas atividades quando for enviar, porque senão ela vai chegar em branco e ela vai ser devolvida porque simplesmente não foi enviado nenhuma tarefa, certo? Então tenham sempre esses cuidados, tomem sempre esses cuidados para que então realize o envio correto de suas atividades. Então vamos realizar as nossas correções e vamos iniciar justamente na página 36. Então, capítulo 6 do nosso livro 3, terceiro bimestre, página 36 e 37, as questões do 1 ao 7. Vamos lá, primeira questão. Para sabermos se uma pessoa está com febre, costumamos colocar a palma da mão em sua testa. Esse é um método confiável? Explique. Então, será que é confiável realmente nós colocarmos a mão na testa de uma pessoa, então no pescoço, e dizer, está com febre, não está com febre? Isso seria confiável se, digamos, fosse um médico que fizesse isso no hospital? Será que você confiaria 100% eh, no veredito, no julgamento dele em relação se a pessoa está doente ou não? Então, não, porque tem uma base, tem por base a sensação térmica da pessoa que está medindo a temperatura. E como nós bem sabemos, cada pessoa tem sua sensação térmica própria. Algumas pessoas podem estar sujeitas à mesma temperatura e uma dizer que está com calor e a outra dizer que não está com calor. Então, não seria um método confiável. O método confiável, sim, seria o uso justamente de um termômetro. Esse sim diria a temperatura real do indivíduo e não simplesmente colocar a mão e dizer se a pessoa está ou não doente, não é isso? E vamos então para a nossa questão de número 2. Temos o seguinte: leia o trecho da notícia a seguir sobre temperatura e sensação térmica e analise o seu conteúdo. Então vamos lá. Com frio e vento, sensação térmica chega a menos 17 graus Celsius em cidade de Santa Catarina. Então, massa de ar polar derruba temperatura em Urupema e em vários outros municípios da Serra Catarinense. Provoca neve e geada e congela flores nos jardins. É um tópico quase que poético, né? Congela flores no jardim. Então vamos lá. A cidade de Urupema, no sul de Santa Catarina, a 206 quilômetros da capital Florianópolis, registrou menos 6,7 graus Celsius nessa terça-feira, mas por causa dos ventos de até 43 quilômetros por hora, a sensação térmica chegou a menos 17 graus Celsius. Como nós bem sabemos, quanto mais forte é a velocidade do vento, mais frio nós vamos sentir, que seria justamente a sensação térmica e não a temperatura real. Lembrando que essa sensação térmica é aquilo que eu estou sentindo, né, que é diferente da temperatura ambiente real. Então, a temperatura na cidade turística de pouco mais de 2.500 habitantes chegou perto da menor registrada no país, na também catarinense Bom Jardim da Serra de menos 7,4 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. O inverno chegou forte ao país. A massa de ar polar, que atinge principalmente a região sul, provoca frio intenso nos três estados da região
e temperaturas negativas, com registro de neve e geada. Nesta terça-feira, cerca de 50 municípios catarinenses amanheceram com termômetros abaixo de zero. Então, aqui está falando justamente de uma massa de ar que chegou lá na região do nosso país, naquela região no sul do Brasil, especificamente na cidade de Urupema, que é, no caso, aqui registrou a menor temperatura de 6,7 graus Celsius. Então, vamos para a nossa questão. O que é que ela nos pede? Ela diz o seguinte: temperaturas e sensações térmicas abaixo de 10 graus Celsius podem causar muitos incômodos. Apesar de o Brasil ser considerado um país quente, não é incomum ocorrer essas temperaturas e sensações no inverno. Pesquise sobre a menor temperatura e sensação térmica que sua região teve nos últimos anos e relate quais problemas isto pode acarretar. Então vejamos bem, isso daqui pede justamente que você faça um estudo sobre a sua região, especificamente sobre a cidade, sobre o município no qual você mora. Como na nossa sala nós temos pessoas de vários municípios distintos, então seria justamente uma resposta pessoal, porque ela depende do local que você mora, se aqui em Garanhuns, se em Saloá, se em São João, ou então se em Jucati, Jupi, ou em qualquer outra cidade vizinha aqui, então você vai usar o seu município como exemplo para você fazer essa pesquisa. Você vai pesquisar quais foram as menores temperaturas já registradas no seu município, vai dizer quando ela foi registrada, ou seja, qual é o dia e também de que ano ela foi registrada, e vai dizer quais são as temperaturas médias. Mais uma coisa que nós podemos colocar nessa resposta, todos podem colocar, que seria justamente o que é que um frio muito extremo pode causar, que incômodos eles podem causar. Primeiramente, nós temos que parar para pensar naquelas pessoas que vivem em situação de rua, infelizmente, vivem desabrigadas, é uma triste realidade ainda muito presente no nosso país. Nós podemos dizer que o frio ele pode causar grande incômodo para pessoas que vivem em situação de rua, uma vez que elas não têm como se abrigar, não têm onde se abrigar, podendo causar grandes transtornos, inclusive até a morte de algumas pessoas em algumas regiões muito frias. Também pode causar alguns problemas de saúde em algumas pessoas, sobretudo pessoas que já têm determinados problemas de saúde, como problemas respiratórios. Pode causar também a morte de plantações, de lavouras, certo? Se o frio for muito grande, pode também matar essas plantas. Isso pode também piorar a distribuição de alguns serviços públicos, como, por exemplo, a coleta de lixo, pode piorar também o transporte de água por essas regiões e pode trazer alguns desses transtornos. Mas na nossa região especificamente, ela vai causar como transtornos, principalmente na área da saúde, porque algumas pessoas vão desenvolver ou piorar quadros de saúde devido a esse frio muito grande, mesmo em nossa região, sendo uma região de clima predominantemente quente. Mas ainda assim, nas épocas frias do nosso inverno, nós percebemos que algumas pessoas, sobretudo pessoas que têm alguns quadros de saúde relacionados ao sistema respiratório, no período de inverno tendem a piorar. Então, são essas algumas das coisas que nós podemos apontar que o frio extremo, que esse frio muito grande pode trazer de incômodo. Mas lembrando, a temperatura mínima você vai ter que pesquisar de acordo com o local no qual você mora. Não tem como eu dizer um valor único para todas as regiões, lembrando que cada região tem o seu clima, tem o seu tempo específico. O número 3 nós temos o seguinte: observe a tabela a seguir sobre a velocidade do vento e a sensação de temperatura. Em seguida, escreva um parágrafo relacionando a tabela com o texto da questão anterior. Então, como nós vimos anteriormente, o texto falava justamente sobre a cidade de Urupema, falava sobre a sensação térmica e a baixa temperatura. Como nós bem sabemos, quanto mais frio está e quanto mais rápido o vento está se movimentando, maior será a sensação térmica. Por exemplo, se a temperatura estiver em 10 graus Celsius, e o vento estiver com uma velocidade de 10 km por hora,
a pessoa vai sentir um frio igualmente estivesse a 7 graus Celsius. Se a temperatura estiver a 10 graus Celsius, mas o vento, a velocidade do vento for de 16 quilômetros por hora, a pessoa vai sentir um frio de 6 graus Celsius. E assim consecutivamente, certo? Se eu tiver a 5 graus Celsius e o vento, por exemplo, estiver a 50 graus Celsius, a 50 quilômetros por hora, é a mesma coisa da pessoa estar sentindo um frio de menos 7 graus. Então, quanto mais frio está e quanto maior a velocidade do vento, maior será a sensação de frio que as pessoas vão sentir, que é justamente o que nós chamamos de sensação térmica. Outro exemplo, ó, se o frio estiver de 0 graus Celsius e a velocidade do vento for de 20 quilômetros por hora, que é uma velocidade relativamente baixa, bem comum na maior parte das regiões quando o vento está se movimentando, digamos a 20 quilômetros por hora. Então, a pessoa vai ter a sensação de frio de menos 7 graus Celsius, certo? Ou seja, é um frio bastante relevante, não é isso? E a mesma coisa seria para cada um desses casos aqui, como nós podemos observar. Então, pede para que nós façamos um pequeno parágrafo explicando, fazendo a relação entre a nossa tabela, que é dada aqui, com o texto que foi descrito lá na questão de número 2, não é isso? Então, vê bem, aqui tem uma sugestão de resposta, mas é óbvio que sua resposta não é necessária estar igual a essa. Essa aqui é simplesmente uma sugestão. Lembrando que você tem que sempre relacionar, como a questão pede, a relação entre velocidade do vento e sensação térmica. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: a matéria jornalística afirmou que, por conta dos ventos de 43 quilômetros por hora, lá no texto que nós vimos há pouco, a sensação térmica em Urupema era de menos 17 graus Celsius, embora a temperatura ambiente fosse de menos 6,7 graus Celsius. Comparando com os valores da tabela, vemos que as informações são coerentes, pois para uma temperatura real de menos 6 graus Celsius, com um vento de 40 quilômetros por hora, provoca uma sensação térmica de menos 17. Isso mostra como pode haver uma grande diferença entre a temperatura real, que é aquela medida pelo termômetro, e a sensação térmica, que é justamente a sensação que cada pessoa tem, evidenciando como podemos estar equivocados ao medir a temperatura apenas com a nossa sensação. Ressaltamos que, nesta diferença entre temperatura e sensação térmica, só o fator vento foi levado em conta. Não há ainda, há ainda outras variáveis que podem influenciar a sensação térmica, como a umidade relativa do ar, a luminosidade, a luminosidade direta do ambiente, se está fazendo mais ou menos sol, né, também isso vai influenciar, e as condições da pele da pessoa, rapidez com que se transfere o calor, ou seja, se a pessoa está coberta, se ela está com a roupa mais agasalhada ou menos, então isso influencia também na sensação térmica, obviamente. Então você vai ter que fazer essa relação entre a sensação térmica, velocidade do vento, certo? E a temperatura real. E vai explicar, obviamente, que quanto mais rápido o vento está se movendo, maior será a sensação térmica, maior será o frio que as pessoas vão sentir. Mas isso não quer dizer que é a temperatura real. A temperatura real é justamente aquela temperatura que o termômetro nos dá. Você deve lembrar também que outros fatores além da velocidade do vento vão influenciar a sensação da temperatura de um ambiente, por exemplo, a umidade relativa do ar, se está fazendo ou não sol, se essa luz do sol ela é intensa e também se o indivíduo está ou não bem agasalhado, porque quanto mais leve é a roupa, menor será a proteção que ela terá contra o frio e, obviamente, mais frio aquela pessoa vai sentir. Então, vamos para a nossa questão de número 4. Temos o seguinte: diferencie temperatura, calor e sensação térmica. Dê ao menos um exemplo de situação do cotidiano que envolva esses três conceitos. Então, primeiro, temperatura é uma medida do grau médio de agitação, ou seja, de movimento das moléculas que compõem a matéria. E o calor é a transferência de energia entre os corpos
quando há uma diferença de temperatura entre eles, ou seja, calor é a energia térmica que está saindo de uma região mais quente para uma região mais fria. É o que nós chamamos de energia térmica em trânsito. Sensação térmica, como nós acabamos de ver na questão 2 e 3, é a percepção da temperatura pelos nossos sentidos, ou seja, é aquilo que eu sinto, é a temperatura que meu corpo sente. Um exemplo é quando saímos de um banho quente. Aparentemente, a temperatura externa pode parecer menor que a real, pois nosso corpo está mais quente que o habitual. Assim, perdemos energia em forma de calor mais rapidamente que o normal, e isto dá uma maior sensação de frio, que eu acredito que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa. Ou, por exemplo, quando você está em casa, dentro de casa, quentinho, num dia frio, chuvoso, aí quando você abre a porta que você sai, aí você sente que esfriou rapidamente. Por quê? Porque seu corpo está aquecido, você chega em um ambiente muito mais frio, então o calor do seu corpo começa a ser transferido para aquele ambiente que está mais gelado, você começa a perder calor. E quando nós estamos perdendo calor para o ambiente, nós vamos ter a sensação de frio. E quando nós sentimos calor, quer dizer que nós estamos absorvendo o calor do ambiente, que é justamente o processo contrário. Então, seria dessa forma a sensação térmica, a temperatura e justamente o calor, que seria essa transferência de energia térmica do local mais quente para um local mais frio. Então, seria justamente isso que a questão número 4 nos traz. Então, a questão número 5. O que é o equilíbrio térmico? Um termo extremamente importante para que nós sempre nos lembremos o que é justamente isso, o que é equilíbrio térmico. Então vamos lá. É a situação em que não ocorre mais troca de calor porque os corpos estão com a mesma temperatura. Ou seja, no equilíbrio térmico, basta você lembrar, por exemplo, o que seria uma balança equilibrada. O que seria alguma coisa equilibrada? Ela não está indo nem para um lado nem para o outro. No equilíbrio térmico, se nós dizemos que um corpo ou um sistema está em equilíbrio térmico, nós queremos dizer, em outras palavras, que ele nem está perdendo, nem tampouco ele está ganhando calor, certo? Ele está em perfeito equilíbrio, a temperatura dele está se mantendo exatamente como estava, sem ganho e sem perda, certo? Então, isso é o conceito de equilíbrio térmico. Número 6. Por que os seres humanos precisam manter seus corpos com uma temperatura em torno de 36 graus Celsius, na verdade é aproximadamente 36,2 graus Celsius, a 37, como mantemos nossa temperatura nesta faixa etária. Então, por que é que nosso corpo tem que se manter a um grau de aproximadamente 36,2 graus Celsius? Por que isso é importante para nós, seres humanos? Por que é que nosso corpo faz de tudo para manter essa temperatura sempre adequada ali? Então, como é que nosso corpo trabalha para manter a temperatura adequada? Já que nós sabemos se a temperatura subir, pode causar a morte, se ela baixar muito, também vai causar a morte, que seria o processo que nós chamamos de hipertermia, que é o popularmente chamado de febre, ou quando ela cai muito, nós chamamos de hipotermia, que seria o resfriamento do corpo, que também pode levar à morte. Então, a temperatura normal do corpo varia de 31, de 36,1 a 37,2. E isso é importante no controle da velocidade com que ocorrem as reações químicas no organismo e na manutenção da estrutura química de proteínas e enzimas, ou seja, manter essa temperatura é de fundamental importância para que o nosso corpo funcione adequadamente, as nossas proteínas e as nossas enzimas. Boa parte da energia que adquirimos dos alimentos serve para manter nossa temperatura nesta faixa, além de mecanismos como o suor, quando está quente, nós suamos, que é justamente para perder o excesso desse calor, para não deixar o corpo subir muito a temperatura, ou tremer, ou o tremor dos músculos quando está frio. Nós trememos justamente é uma forma de tentar aquecer o organismo e que pode auxiliar na seção ou na produção de calor para a manutenção da temperatura ideal. Então, tanto quando nós suamos quanto nós trememos, isso é uma forma do corpo tentar equilibrar a temperatura do nosso organismo, não deixar nem ela subir demais,
nem ela baixar demais, porque isso pode levar à morte, porque nosso corpo necessita que a temperatura do organismo esteja justamente próximo ali do 36,2 graus Celsius, justamente porque é a temperatura ideal para o funcionamento de todos os nossos órgãos. E o número 7: pesquise sobre os tipos de termômetros clínicos existentes em seus princípios de funcionamento. Depois, monte um cartaz ou um texto com os resultados de sua pesquisa. Então, obviamente, não dava para a gente montar um cartaz, até porque não tinha como a gente apresentar esse cartaz agora. Mas bastava você fazer uma pesquisa e dizer quais são os principais tipos de termômetros clínicos que são utilizados, principalmente aqueles termômetros que são utilizados em hospitais para aferir e saber qual é a temperatura média de uma pessoa. Então, nós podemos dar como exemplo o termômetro de mercúrio, que é aquele termômetro que vem um vidrinho, que você observa lá ele se mexendo, que ele é muito utilizado ainda, certo? Temos também o termômetro digital, que é aquele onde a gente coloca geralmente na boca ou então na axila, vai depender muito do modelo, e que depois de um certo tempo ele vai dizer qual é a nossa temperatura e geralmente ele apita, ele tem um som que vai dizer que calculou nossa temperatura. E esses são os principais termômetros que existem. Existem outros termômetros que são mais sofisticados, que são utilizados, por exemplo, em UTIs, para saber qual é a temperatura real daquela pessoa que está em estado convalescente, certo? Mas esses nós poderíamos dar como um exemplo mais comum, que são mais acessíveis ao público em geral. Mas é óbvio que você pode dar outros exemplos sem problema algum, certo? Então, gente, vamos finalizando nossa aula de hoje por aqui, vamos terminando nossa correção de hoje por aqui. Espero que todos estejam bem, que tenham compreendido nossa aula, nossas correções e até a nossa próxima aula.